convidados. Começo aqui no estúdio pelo Dr. Jaime. Dr. Jaime, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Boa tarde, Horácio dos Reis. Boa tarde ao Frei Angalo, ao Chipelica, ao Nelson Custódio. Ainda não ouvi o José Gama, de qualquer modo, saudações a ele. Daqui a pouco vai-se fazer presente também. E os nossos radiovintes. Obrigado. Vamos aproveitar o tempo. Quer partilhar connosco a sua reflexão ou as suas reflexões? Foi uma semana carregada de muitos eventos, uns bons, outros maus. E de facto chamo-me aqui a reflexão esta semana, embora já tenha perdido a nossa atenção interna, o conflito aí Israel-Palestina. O que é que lhe chamou a atenção? Chamou-me a atenção mais uma vez que a falta de vontade no estabelecimento de um acordo de paz. Estranhamente, o texto inicial que já havia sido acordado pelas partes, que foi proposto pelo presidente Biden e apresentado pelo Netanyahu, aceito pelo Hamas em julho, sofreu algumas alterações que inviabilizou o estabelecimento de um acordo de paz. Nessa altura, estamos próximos dos 41 mil mortos em cerca de 10 meses de conflito armado, 193 mil feridos, um terço desses mortos são crianças, cerca de 17 mil órfãos, aqueles que perderam pai e mãe. É uma catástrofe que está a que se acontecer. deve essa indiferença da comunidade internacional? Sabemos que o Médio Oriente sempre esteve na agenda mundial e, ao que tudo indica, o interesse em função desses números parece reduzido. Dos Estados Unidos há alguma preocupação, mas uma preocupação de defesa de uma das partes do conflito. A Rússia parece, em função do conflito que está a desencadear na Ucrânia, está com pouco protagonismo. A China, pouco se fala da sua influência nessa região. E o conflito vai somando esses números bastante negativos, bastante negros daquilo que está a ser esse conflito. A Rússia tem a questão interna com a Ucrânia e não tem tempo a se dedicar a muitas coisas, além da sua presença na Síria. Sei que a semana passada foi retomado o patrulhamento conjunto na Síria entre o exército russo e o exército turco. Os Estados Unidos têm uma posição cínica. Repare que até sábado haviam sido efetuados 500 voos dos Estados Unidos para Israel para transporte de equipamento militar e 170 viagens de barcos com o mesmo objetivos. Foram descarregadas no total, até sábado, cerca de 50 mil toneladas de equipamento militar. O mesmo país que está a tomar as rédeas de um provável acordo de cessar-fogo. Da posição norte-americana e do Ocidente não se espera grande coisa, porque o atual Estado de Israel é uma criação do Ocidente que começa em 1917 com a declaração de Balfour, onde o ministro das Relações Exteriores promete a Rothschild que criaria um Estado para os judeus. Então aquele terreno foi oferecido aos judeus pelos americanos, pela Inglaterra, e os americanos, no fim da Segunda Guerra Mundial, já no âmbito da luta pela influência política, porque os russos já haviam sido os primeiros a oferecer o Estado para os judeus, porque recordamos-nos que os judeus que povoaram a parte da Europa do Leste, eles descendem da região de Kazan, aquele link entre os russos e o judaísmo na Europa Ocidental. Então os americanos anteciparam-se, criaram o Estado de Israel, ajudaram, e aquilo está no que deu até agora. Mas o que me entristece neste momento é o cinismo generalizado, tirando apenas uma ação discursiva no âmbito político, ações de facto não acontecem.
esperavam um posicionamento mais firme da comunidade internacional para o que está a acontecer. Nós estamos a assistir nesse momento o primeiro genocídio mundial que é televisionado. Nós estamos a assistir aquela carnificina, porque aquilo é um genocídio, porque quando se refere aos palestinos, diz-se sempre os muçulmanos, os árabes, há sempre essa conotação religiosa e étnica como sendo um fundamento para o que está a acontecer com eles. Então, Ok. então Doutor, isso chamou-me bastante atenção, como os seres humanos conseguem ser tão indiferentes e cruéis. cínicos. Ok, muito obrigado e passo agora a saudar o Frei Angalo. Frei, seja bem-vindo. Frei Angalo? Frei Angalo não responde, passo a palavra para o Chipilica. Chipilica, seja bem-vindo. Boa tarde a si, boa tarde aos ouvintes, ao Dr. Nelson e ao Dr. Jaime. Então, Chipilica, o Lobito finalmente tem um novo administrador. Trata-se do académico, o diretor-geral do Piaget, que já durante algum tempo foi chefe da área social da administração municipal do Lobito. Regressa pela porta grande, saíram todos eles pela porta pequena, com várias acusações de terem montado um esquema de venda de terrenos. Agora volta pela porta grande, mas há questões que saltam à vista, têm a ver com a questão da remuneração. O Pacatolo, como docente universitário, naturalmente tinha um salário superior ao do administrador municipal, e também como investigador, naturalmente, também tinha algum bom subsídio. O que é que leva alguém a deixar estes salários bons para assumir a responsabilidade de governar o município mais importante da província de Benguela, para não fazer ciúme aos indivíduos do município de Benguela, um dos municípios mais importantes da província de Benguela, para aceitar esse convite de governar esse município? Estaremos diante de uma ação de calar uma figura que nos últimos tempos realizava algumas ações que incomodavam o próprio MPLA. Ele nunca negou ser militante do MPLA. É preciso deixar isso claro. Sim. Quem conhece o professor Carlos Pacatolo há alguns anos percebe-se logo, sobretudo na fase em que frequentou a licenciatura em Portugal, sempre teve uma veia crítica ao poder instituído. Mas quando chega a Benguela, Angola, licenciado, foi recebido, digamos assim, de braços abertos pelo administrador Amaro Ricardo. Além de ter trabalhado na área social, também foi assessor do então administrador Amaro Ricardo. É verdade que esse grupo saiu da administração do Lobito com várias suspeições, perseguições que foram eles próprios se referiam, mas aqui a questão de ter, diríamos, renunciado, ordenado superiores ao que vai oferir na administração, dá aqui um indicador de que não é o salário que o move. Portanto, existirão outros motivos, outros fatores, outras motivações, digamos assim, que o fazem aceitar no momento de gritante crise econômica e financeira, no momento em que as administrações são os parentes pobres do aparelho do Poder Executivo, mesmo aqueles programas de combate à fome e à pobreza são devidamente direcionados, os 25 milhões e outras coisas mais, os próprios administradores não conseguem resolver os problemas básicos a nível das comunidades, e o Lobito tem problemas muito gritantes em relação à questão da água, da energia, da escolarização, do acesso aos hospitais. Portanto, dos serviços públicos no geral, o Lobito tem problemas muito gritantes. Estaremos aqui, Chipilica, estaremos aqui diante de uma missão, uma aventura, e um académico, como é que se sujeita, um investigador, como é que aceita sujeitar-se a uma aventura que, a princípio, está quase condenada ao fracasso? O resultado é quase previsível, não é preciso ser um grande mágico para ver que o Pacatolo poderá não fazer grande coisa em frente à administração municipal do Lobito. Por isso é que temos todos uma pulga na orelha em percebermos
na verdade, quais são as motivações de, neste contexto em que nos encontramos hoje, o país, em particular a província de Benguela, onde um grupo específico de empresas, de empresários dominam determinados setores, sobretudo em questão em relação às obras públicas. Estamos a falar aqui do plano de emergências a nível da província de Benguela, onde claramente as coisas estão definidas para um grupo específico, onde há muitas dificuldades, praticamente não há indústrias, enfim. E nós estamos a ver quais são as reais motivações. Talvez tenha sido um sonho dele e vai procurar realizá-lo. Neste momento podemos fazer aqui um benefício de dúvida, vamos esperar para ver, mas sabemos que as dificuldades a nível das administrações municipais são gerais e não há essa vontade política para alterar a coisa. A universidade perde um grande acadêmico, modesta parte foi meu professor e é excelente professor, enquanto acadêmico, e portanto, para quem é militante, decidir do MPLA, quando o partido chama, já ninguém mais pode. Não pode negar. Ok, obrigado. Terão feito ele aceitar o convite. Doutor Custódio, seja bem-vindo. Não, isso é o que me pôs a pensar, né, Horácio? Eu andei a pensar outra coisa. O que é que andou a pensar? Agora vais ter que resumir de segurança. Eu considero uma situação de segurança nacional tem a ver com funcionários públicos que estão endividados até o pescoço, médicos, polícias, enfermeiros, professores. Portanto, os ordenados que oferem, além já das dificuldades econômicas e financeiras provocadas pela má gestão, pela má governação, pela desgovernação que o país atravessa, há também questões pessoais dessas pessoas, desses indivíduos, que têm créditos bancários em instituições, têm créditos com esquinglas, têm créditos com outros particulares, e esses funcionários públicos, esses agentes públicos, já não vão ao serviço com motivação. Portanto, psicologicamente não estão preparados. E exemplo tem dado muito a acontecer com os agentes da Polícia Nacional. Portanto, têm a arma na mão, mas estão frustrados, porque não conseguem, muitos deles, quando o salário sai, terem o mínimo para suster os seus. Aqui considero isso um problema de segurança pública e, de facto, quem governa deve refletir sobre isso. E cada vez mais estamos a sentir a vida dessas pessoas agudizarem-se. Muitas delas, quando o salário sai, é um terror, porque todos os credores ficam em cima. Mas quem são? Explica. Quem são esses credores? Eles têm créditos nos bancos, têm créditos em outras instituições financeiras, têm créditos com terceiros, aqui pessoas particulares e os próprios inglas. Muitas vezes os ordenados que oferem, só pagando as dívidas, ultrapassam o salário. Então vivem é uma situação séria que está a afetar a capacidade econômica de muitas famílias. Está a reduzir Exatamente. O poder de compra de muitas famílias. Até não quer se reduzir, praticamente não há poder de compra. Muitos têm rendas por pagar, não conseguem, têm escolas, propinas por pagar, não conseguem. Pior ainda que durante o mês, se acontecer alguma situação de saúde, é das coisas mais difíceis de perceber. Okay. Depois, tem uma situação que é a questão de política pública, que é os ordenados muitas vezes atrasam ou são irregulares, mas os bancos em que eles têm crédito descontam sempre na data marcada. E quando não encontram salário, há sempre uns juros, e quando pagam, ele paga a prestação anterior, paga os juros e fica praticamente com aquela parte, e muitas vezes é insignificante, e por isso vai recorrer a outras dívidas. Portanto, vai vivendo de dívidas em dívidas. Esta é a realidade. Obrigado. Dr. Custódio, seja bem-vindo. A semana passada deu aqui alguma informação que teve a reação imediata do Governo Provincial do Kwanza Sul, que dava conta da governadora estar a negar-se viver no palácio por questões que transcendem a compreensão humana.
já deu para superar esta pressão que naturalmente o Dr. Custódio deve ter sofrido. Dr. Custódio? Doutor Custódio não me responde. Passo a palavra ao Frei Angalo. Alô? Sim, Oi? Sim, acho que era o microfone. sim. Sim. Sim, Doutor Custódio, agora sim. boa tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas de painel. Boa tarde a todos também os nossos rádio ouvintes. Bom, realmente, né, a minha fala ao longo da semana passada suscitou alguma reação por parte do governo provincial, o que é de veras interessante. Mas reafirmamos aquilo que nós trouxemos ao conhecimento dos nossos rádio ouvintes ao longo da semana passada, informações segundo as quais, ou alegações segundo as quais, a nova governadora do Provincial do Canda Sul não estava a residir oficialmente no Palácio do Governo Provincial. Bom, logo em seguida, em menos de 24 horas, recebemos uma reação do Governo Provincial, um comunicado. Eu, inclusive, assim, desconsideraria o próprio comunicado emitido, né? Na medida em que não tem nem sequer assinatura, não tem nem sequer carimbo do governo provincial, que nós conhecemos todos muito bem, desconsiderando, portanto, as nossas alegações aqui. Mas, na verdade, eu diria que as nossas afirmações vêm a ser corroboradas pelo facto de que, ao longo desta última semana que termina, o governador, portanto, a senhora governadora provincial do Sul, ter recebido em audiência o ministro dos Petróleos, Recursos Naturais e Gás, o engenheiro Diamantino Azevedo, né, em audiência no INPE, que é o Instituto Nacional de Petróleos. Isso também é normal, na verdade, né? Ele esteve cá em visita de trabalhos à nossa província, com uma agenda muito bem delineada. Entretanto, chamou-me a atenção o facto de que ele foi recebido não no palácio, mas foi recebido na sala de reuniões ou na sala VIP do INPE, que é o Instituto Nacional de Petróleos. O que naturalmente só vem a confirmar as nossas alegações, as nossas declarações, e depois que nós emitimos uma reação em relação a isso, absolutamente ninguém reagiu. Nem mesmo o governo provincial, nem mesmo, enfim, qualquer membro aqui. Então, Dr. Custódio, mantém a ideia segundo a qual a governadora continua a residir. Sem dúvida, porque esse não é o primeiro exemplo. Quando ela governava a província do Bengo, as informações que nós temos é de que ela residia em Luanda, entretanto, governava a província do Bengo. Quando foi à província de Cabinda, ela governava a província de Cabinda, residia numa casa arrendada, em detrimento de residir no palácio, tanto no palácio do governo provincial. Ela quis repetir esse mesmo exemplo, tanto essa mesma forma de agir aqui ao nível da província do Conde Sul. Graças à nossa forma de agir, à nossa denúncia, né, suscitou uma reação contrária do governo provincial. Neste exato momento, ao que tudo indica, ela já está a viver, já está acomodada no palácio do governo provincial, o que é certamente muito bom, porque nós não queremos uma governadora que venha aqui tomar atitudes. Então, é uma situação já faz parte do passado. Ela já está nessa altura a residir no palácio. Naturalmente. Doutor Custódio, vamos rapidamente naquilo que andou a pensar. Três coisas. Vou ser muito sintético. Não, mas é melhor dizer. Doutor Custódio, diga tão somente uma. Temos pouco tempo. As outras duas. Sim. A primeira em relação ao discurso do presidente João Lourenço. Não, isso vou pedir uma opinião a todos. Se o doutor quiser adiantar, então pode adiantar já a sua vez de opinar sobre o discurso do Presidente da República, que indicadores, que pistas foram dadas. O Presidente falou sobre a questão dos jovens, voltou mais uma vez a acusar a UNITA de estar por detrás dos atos de vandalismo que têm ocorrido um pouco por todo o país. Voltou a falar sobre a crise e também uma mensagem bastante direcionada ao partido sobre as pessoas que são empurrados para determinados cargos sem fazerem carreira, ou seja, os paraquedistas. Falou um pouco sobre isso. Não sei que indicador, que elemento do discurso do presidente
João Lourenço Não, lhe chamou mais atenção? não, então eu vou mudar a minha estratégia. Eu Hum, vou passar para a segunda questão que me chamou a atenção hum, e quando chegar a oportunidade eu comento sobre essa situação porque nós vamos abordar aqui no nosso programa. hum. A primeira, então é a seguinte, em relação ao nível de assassínio de cidadãos comuns, naturais, que nós temos observado por parte da Polícia Nacional. Esta semana aconteceu um facto interessante, interessante entre aspas, né? Mas é um facto que deve suscitar da nossa parte uma análise e uma reação à altura dos acontecimentos por parte da Polícia Nacional. Foi veiculado aí um vídeo de que uma cidadã no Rangel foi assassinada por um agente da Polícia Nacional pelo facto de que enfim, houve uma ordem, um mandado de captura de um cidadão, e aí alguns cidadãos tentaram interferir, e aí, nesse calor dos acontecimentos, um polícia, portanto, atirou, eh, tanto disparou mortiferamente. As informações que temos até agora é que esse tiro foi feito às costas, tanto de uma jovem foi assassinada. Isso me levanta uma questão interessante, que é em relação ao nível e a qualidade do preparo dos nossos polícias, no sentido de saberem lidar de maneira direta com os conflitos sociais nos mais diversificados espectros que acontecem. Nas vestes de advogado, eu participei há 2 semanas atrás, não foi longe, 2 semanas atrás, de um julgamento Doutor, em que um polícia foi acusado de ter disparado mortiferamente, disparado contra um colega em parada, e, portanto, esse polícia foi condenado, enfim, né? Isso, portanto, me levanta um questionamento que é o seguinte: qual que é o nível e a preparação e a capacidade que os nossos polícias têm de lidar com os diversos, portanto, diversos conflitos do ponto de vista social, no sentido de adotarem tanto diligências que vão ao encontro da lei ou não? O que nós temos observado nos últimos tempos é que os resumindo, nossos polícias, não, resumindo, não todos, não resumindo, todos, mas há uma insegurança e uma capacidade de agir dos nossos polícias que extrapola aquilo que são os níveis, evidentemente estabelecidos na lei. Um polícia deve inspirar a segurança e a confiança da sociedade. Quando um cidadão desconfia mais do polícia do que desconfia do bandido, então significa dizer que nós temos um grande problema. Eu lanço e coloco aqui em aberto essa questão para que todos nós possamos, portanto, possamos discutir e possamos naturalmente encontrar um denominador comum no sentido de saber até que ponto é que os nossos polícias estão preparados para enfrentar, para ok. lidar com os diversos Muito, conflitos do ponto de muito, vista social. Esse é um muito, aspecto. muito O obrigado. segundo, para terminar, rapidinho, dá-me só mais um minuto, 30 por segundos, favor. 1 minuto não, 30 segundos, É um, doutor. 30 segundos. É um vídeo que passou pelas redes sociais de alguém, eu não sei quem é, não conheço, supostamente de um filho de um general de exército, em que se roga no facto de ter em sua posse um valor de 25 milhões de euros deixados pelo seu pai. Abre uma garrafa de champanhe, rodeados tanto de muitas pessoas, e nós não sabemos até que ponto, primeiro, esse vídeo é verdadeiro, se é falso ou não, tudo bem, deve merecer a devida análise da sociedade. Mas se é verdadeiro, nós precisamos parar de perguntar como é que se justifica que um general, alguém que tenha lutado para combater para a liberdade do seu próprio povo e ter deixado uma herança de cerca de 25 milhões de euros para o seu próprio filho, e esse cidadão, esse sujeito, aparece agora se exibindo nas redes sociais, não é? Por ser detentor de uma herança de mais de 25 milhões de euros, não sabemos de onde vem. Muito E aí obrigado. nós paramos de perguntar que tipo de Muito sociedade é que nós obrigado, temos? muito Uma obrigado. sociedade doente, Muito uma obrigado. sociedade, portanto, Já uma sociedade venceu, desconectada da realidade social já dos consumi, demais filhos desta terra. já Então, isso consumiu, está muito já complicado. consumiu os 30 segundos. Frei Angalo, seja bem-vindo, é a sua vez. Frei Angalo, Frei Angalo, não sei o que é que se passa com Frei Angalo, mas tem aqui o sinal da presença do Frei Angalo.
está com o microfone desligado. Passo a palavra novamente ao Dr. Jaime. Dr. Jaime, o discurso do Presidente da República, sei que vamos falar hoje de um tema que tem a ver com a questão da agricultura. A partir da hora 18 vamos entrar no tema principal sobre a questão da agricultura, mas queria brevemente, um minuto, já leu detalhadamente o discurso do Presidente da República. Gostaria de sublinhar daquilo que foi dito. Olha, eu... O Presidente do MPLA. Certo, eu li, eu estudei, eu li várias vezes, comentei ontem o discurso no telejornal e participei de uma edição especial da TPA onde discutiu-se o alcance, o impacto daquele discurso. E eu segmentei o discurso em vários capítulos e não vou estabelecer uma ordem. O primeiro, ele chama a atenção para a valorização da juventude. No segundo momento, também chama a atenção para a valorização das mulheres, mas como elementos estruturantes e fundantes da estratégia de enfrentamento do MPLA para os seus desafios de melhor comunicar, de maior mobilização de novos militantes, amigos, adeptos, simpatizantes, e serem esses os principais interlocutores de um diálogo aberto, franco, direto, sem qualquer instrumento discriminatório que tenha como fundamento a opção política das pessoas. Um terceiro momento, ele chama a atenção para que a meritocracia seja efetivamente um instrumento para justificar a projeção e a progressão das pessoas na estrutura do partido, combatendo então o tráfico de influência, o nepotismo e todo esse conjunto de atos que no fim do dia correspondem a uma corrupção interna. Chama também a atenção para a necessidade, já para terminar no discurso dele, para a coesão do partido, e que ele diz que todos somos poucos para os desafios que se colocam. Também recorda que é necessário continuar a trabalhar para atender às necessidades da população e não fugir do diálogo, esclarecer aquilo que está sendo feito, o que é que não foi feito, colher da própria sociedade aquilo que é os sentimentos, as aspirações dela, e não perdeu a oportunidade de cutucar a UNITA pontualmente em virtude de ter votado abstenção à lei que criminaliza os crimes de dano, passa a redundância, contra o patrimônio público, né, que são a lei da criminalização contra o vandalismo do patrimônio público. Então, penso que foi um bom discurso, abre aqui a possibilidade de, num futuro próximo ou numa projeção, mas já está a visualizar isso. Mas terá o Presidente da República desvendado o mistério sobre a sua sucessão? Eu chegarei até aí. Abre a possibilidade do MPLA vir a ser liderado no futuro por um jovem. Quando eu digo um jovem, fora da geração dele, porque a geração do Presidente João Lourenço é a geração daqueles que ingressaram em 73, 74, 75 e hoje estão com 60 e muitos, 70 e tal anos, e ele entende que é chegada a hora então de preparar os jovens para poderem assumir os desafios do partido. Relativamente à sua sucessão, ficou claro que no Congresso de dezembro, Congresso Extraordinário, não estará em pauta a renovação de mandato do cargo de presidente do MPLA. E os estatutos são claros relativamente a isso. No Congresso Extraordinário, só há renovação de mandato da liderança se ele próprio colocar o cargo à disposição. Esse cenário está longe de acontecer. Afastado. Se não tiver capacidade física ou mental para poder exercer as suas funções. O homem está mentalmente e fisicamente muito bom, anda de bicicleta, corre, treina boxe, é um sujeito atlético. Então deixou claro, disse, como é óbvio, não haverá renovação de mandato. E que leitura faz aquela parte dedicada à oposição? De forma perentória, o Presidente atribui a responsabilidade e olhou para o voto de abstenção da UNITA como uma prova inequívoca de que a UNITA tem estado por detrás dos atos de vandalismo que têm ocorrido por todo o país. Há quem considera um pronunciamento grave
vindo de quem domina o país, tem todos os dossiês à mesa. Foi uma cotovelada política endereçada Prefere enquadrar nesse campo? Sim, foi uma cotovelada política endereçada à UNITA. Nós discutimos esse tema numa outra rádio em que eu também sou comentarista, e estava lá presente um deputado da UNITA e deu para perceber quais eram os receios da UNITA relativamente a esta lei. O receio da UNITA é que essa lei pudesse ser usada para coartar o direito constitucional da manifestação pacífica, mas discutimos articulados que foram colocados na mesa para poder fundamentar o posicionamento do deputado da UNITA, mas viu-se que os seus receios, os seus argumentos não tinham nenhum acolhimento, quer seja no texto ou no espírito da norma. Então, nós entendemos que o posicionamento da UNITA não foi um posicionamento técnico-jurídico, foi um posicionamento político, e como eu já disse aqui uma vez na rádio, nos últimos tempos a UNITA tem sido politicamente inteligente, procura adotar um comportamento na Assembleia Nacional depois de medir com os seus sensores, com os seus termômetros, qual é a perspectiva da sociedade sobre determinados diplomas, Foi esse o seu posicionamento relativamente àquela lei? Foi esse o seu posicionamento relativamente à divisão político-administrativa? Compreende-se que a UNITA é um partido que tem suas aspirações e, naturalmente, ela não quer estar em contradição com aquela que é a perspectiva de algum segmento da sociedade. Compreende-se que a UNITA tem uma relação muito estreita com os principais movimentos contestatários, e se esses movimentos, então, têm um posicionamento hostil a determinado diploma que está a ser discutido na Assembleia Nacional, a UNITA, estrategicamente, no âmbito da sua inteligência política, decide, então, ou abster-se ou votar contra, para estar sempre em perfeito alinhamento com os grupos de contestação. Então, o presidente aproveitou a ocasião ontem para efetivamente fazer essa alfinetada à UNITA. Obrigado. Chipilica, como é que encarou o discurso do presidente João Lourenço? Primeiro começa já a fazer o que o Dr. James se referiu. Sucessão, não podemos falar em sucessão no partido MPLA. Isso não é monarquia onde estamos. Começa já aí o problema. Se revela a questão da democracia interna. Portanto, todo militante, desde que preencha os requisitos legais, pode sim ser concorrente, e quem está no poder não pode direcionar, impor de facto um modelo de candidatos, porque devia ser uma pessoa neste momento que não pudesse interferir nas escolhas, nas liberdades, nos direitos que cada militante do partido, então essa é a liberdade, tal como ele se refere depois. Alguns militantes de base têm sido descriminalizados a favor dos barões do partido. O mesmo aconteceu com ele. Foi escolhido por um barão do partido, por um grupo que impôs a sua candidatura. Portanto, não é um exemplo da República para o presidente do MPLA, no caso, para falar sobre isso. E outra questão também dói-me muito, e o Dr. Jaime também se referiu aqui, é a televisão pública de Angola fazer sempre e quase sempre, reiteradas vezes, um especial quando o MPLA ou o Presidente da República faz um discurso. Pensamos que é grave isso. Isso não é monarquia, isso é República de Angola. É um Estado democrático de direito. Portanto, não pode um órgão público, num Estado democrático de direito, monopolizar as instituições. Portanto, isso é grave. Até fico triste em saber que alguns de nós participamos deste banquete. É reiterado, isso choca-me enquanto cidadão, enquanto vivente nesta terra, enquanto angolano, enquanto pessoa humana, assistir aquilo. Depois, para terminar, Chipilica. Calma, Horácio, fica calmo. Estou a olhar para o tempo. Estou a olhar para o tempo.
Sim, mas Eu sempre disse assim que devia ter cronômetro, Horácio. então agora vou contabilizar. Há um aspecto muito que eu também considero grave nesse discurso. Tem a ver quando o Presidente da República começa a descrever a questão de pessoas que foram indicadas para determinados cargos pelo MPLA. Falo concretamente aquilo que tem a ver com as nossas tarefas, venerando as juízas conselheiras de tribunais. É verdade que muitos de nós somos fruto do estudo, do trabalho, da governação boa ou má que o MPLA fez, mas há separação de poderes, há órgãos de soberania que estas pessoas não foram indicadas pelo MPLA, são cidadãos que se comprometeram a servir o Estado. Portanto, isso tem que ficar diferenciado. O presidente do MPLA assumir que o MPLA colocou essas pessoas no lugar, coloca em xeque o Estado Democrático de Direito, que é separação de poderes, os tribunais, a Assembleia Nacional e o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, titular do Poder Executivo e comandante-chefe das Mas Forças eu Armadas. explico aqui não foi realista o presidente do MPLA, é mesmo o MPLA que indica as pessoas. Sim, mas era bom que o Tiplica fizesse o melhor enquadramento da circunstância pelas quais o presidente fez essas citações. Foi quando ele dava exemplo da necessidade de se apostar nas mulheres. E dizia que Angola, nesse caso concreto, era dos países que mais fazia apostas no gênero. E foi citando exemplos, vice-presidente da República, da Assembleia Nacional, veneranda juíza dos tribunais. Foi apenas para poder fundamentar a sua afirmação sobre a valorização do gênero em Angola. Não, um momento só, por favor. Vai ficar só calmo. Se fosse o presidente da República a fazer esse discurso, eu estaria do seu lado e ia agradecer esse discurso. O presidente da República. Não, aqui é o presidente do MPLA. Mas ele está proibido de fazer esse discurso? Sim, esse discurso é do presidente do MPLA, não é do presidente da República. Portanto, aqui as figuras estão completamente diferenciadas e têm âmbitos e objetivos diferenciados. Mas Portanto, é ser muito radical. Diga? É ser muito radical. É esquecer. Não, isso é factual. Espera, esquecer que no âmbito do nosso sistema eleitoral, o programa que está em execução é do MPLA. O programa que está em execução é do MPLA, embora seja o Presidente da República, mas é o programa do MPLA. No sistema eleitoral coloca ênfase. Você já me sabe quando é que exercem funções de magistrados judiciais, não são do MPLA, não são militantes. Não é essa a perspectiva. Não, essa é a sua interpretação. Chipliga, pode concluir. Ela até quebrou meu raciocínio, doutor Jaime. Desculpa, doutor. Se me lembrar depois, volto a falar. Então passo a palavra ao doutor Custódio. Doutor Custódio, o seu comentário breve sobre essa questão do discurso do presidente do MPLA. Doutor Custódio. Eu ontem dialogava com uma militante sênior do partido MPLA aqui ao nível da província do Kwanza Sul, que já foi inclusive até deputada e vice-governadora provincial do Kwanza Sul. Quando eu fiz uma crítica em relação à postura que os militantes do MPLA estavam a adotar em face desse convite do presidente do MPLA, no sentido de realizar essa reunião com os secretários dos CAPs, que é o seguinte. Ora, todos nós sabemos que nos termos do que a Constituição da República diz, o mandato de presidente da República são 2, 5 renováveis. E em 2019 foi realizado o Congresso Ordinário do Partido MPLA, em que alterou-se os estatutos no sentido de fazer coincidir, tanto linear, o cargo, portanto, o tempo de presidente do partido aquilo que a Constituição da República diz. Portanto, 5 anos, renováveis por mais 1. É, em síntese, de alguma maneira, o que estabelece o estatuto do partido MPLA. Ora, neste sentido,
Se os estatutos estabelecem tanto dessa forma, e a Constituição da República estabelece que o mandato de presidente da República são somente dois mandatos, e nada mais, o presidente do MPLA, ao fazer tanto essa convocatória, no sentido de realizar essa reunião, no momento em que o Congresso do partido realizar-se-á daqui a 4 meses, portanto em dezembro, a pergunta que eu coloquei a essa dirigente do MPLA é qual que é efetivamente a intenção por detrás do presidente do MPLA em convocar esta reunião no presente momento. Primeiro, essa foi a primeira questão. A segunda é... Seja breve. Ora, seja breve. Pronto, vou concluir. A segunda é, ora, no momento em que tanto foi manifestado por alguns setores do próprio partido MPLA de que alguns militantes que reúnem os requisitos, como são, por exemplo, o general Gino Carneiro, tanto o Nandó e assim por diante. Por qual razão, por qual motivo é que isso suscitou por parte da própria direção do MPLA e depois isso afetou os militantes de base, uma reação contrária no sentido de todos eles quase unanimemente terem chegado à conclusão de que havia um complô por parte de alguns militantes, no caso em específico, capitaneados pelo general Dino Matros, no sentido de que esses militares estavam a conspirar com a direção do MPLA, uma vez que, por predisposição constitucional, por arrasto, o mandato do presidente do MPLA encerra-se agora no presente momento. Não é? Mas, ele doutor Custódio, a minha pergunta incidia sobre o discurso, não exatamente o propósito, a finalidade desse encontro que aconteceu. Mas tudo isso vem ao de cima, porque no discurso realizado pelo próprio presidente, ele deixou algumas farpas no sentido de deixar nas entrelinhas de que a liderança do partido estava a ser deixada, iria ser deixada a alguns jovens que estavam a ser preparados e que lhes seriam dadas oportunidades para que pudessem ascender a cargos tanto no nível mais superior de liderança do partido, né? O que de facto deixou aí algumas entrelinhas no sentido de que o presidente do MPLA estaria a combater os seus confrades, tanto os militantes mais antigos, mais capazes, enfim, ou que teriam se apresentado como pretensos candidatos à liderança do partido, já que têm uma idade ligeiramente mais avançada, em detrimento da possibilidade dele próprio indicar um candidato mais jovem, como aconteceu, tanto que ele cita o presidente José Eduardo dos Santos, que ascendeu ao cargo de liderança em 1979. Então, a questão que se coloca aqui é o seguinte, afinal de contas, é um crime dentro, ou seja, no seio do partido do MPLA, um candidato que reúne os requisitos, apresentar-se como um pretenso candidato num congresso que foi convocado. Tá? Doutor Custódio, para terminar. Ou efetivamente não é. Em outras palavras, o MPLA, afinal de contas, é ou não é um partido que tem no seu seio uma democracia interna que permite a participação num pleito eleitoral de múltiplas candidaturas. Portanto, é isso a mim que me chamou a atenção. Chama a atenção. Ok, obrigado. Do meu ponto de vista, concluir, muito obrigado. Do meu ponto de vista, calma, Horácio. Eu gostaria que fossem mais diretos, em vez de essas voltas. O doutor vai puxando, não pode ir mais para o Acucungo. Sim, a meu ver, é o seguinte. Eu só vejo essa atitude do presidente do MPLA em ter convocado essa reunião ontem, 4 meses antes da realização do Congresso, como uma pretensão 3 meses. Seu grau de aceitação interna, tanto seu grau de aceitação interna, com vistas a colocar de lado pretensos candidatos no Congresso que será realizado em 2020, no final deste ano, no sentido já de antever uma alteração dos estatutos, mesmo que os estatutos não prevejam isso,
na relação de um Congresso extraordinário, somente num Congresso ordinário, muito obrigado. A se manter muito obrigado. Do partido. Muito obrigado. Muito obrigado. E posteriormente a dar um passo maior no sentido de vir a se alterar, vir a querer se recandidatar à presidência da República em 2027. O que, a meu ver, em síntese concluindo, é um golpe constitucional que o presidente do MPLA está a preparar nesse exato momento, que vai culminar em 2027. Nós precisamos abrir os olhos nesse sentido. Mas o golpe constitucional só poderá ser feito com a colaboração da UNITA, doutor Custódio. Ora, se é só acrescentar um ponto que depende, meu amigo. É assim, o sistema, nós precisamos abrir os olhos para todas as artimanhas do sistema. O que a Constituição da República prevê é que a Constituição só pode ser alterada por maioria de 2/3, o que implica necessariamente a participação de deputados da UNITA. Entretanto, esse sistema é tão anticonstitucional, é tão arbitrário, que nós precisamos abrir os olhos de antemão, no sentido de prevermos qualquer tentativa no sentido de agir, inclusive ao contrário àquilo que a própria Constituição prevê. Não esqueçamos que os fatores reais de poder residem todos eles nas mãos do MPLA. E nesse momento... Muito obrigado. Explica. Seja breve mesmo. Sim, vou ser breve. Esse acréscimo que seja breve. Breve mesmo. A questão da autovitimação. Ou seja, o presidente demonstrou mais uma vez que o MPLA gosta daquilo que nós na igreja falamos, a teoria de Adão. O que é isso? A mulher que me deixa comer a fruta. Ou seja, os nossos fracassos, os nossos insucessos são sempre imputados aos outros, quando devíamos fazer a leitura chamada introspeção. Portanto, o momento devia ser, e que estamos a passar, é um momento grave, de crise econômica e financeira muito grave, deveria ser de autocrítica também, no sentido de que verificar os reais problemas que o próprio partido atravessa, que são causadoras destas situações todas, e não empurrar a bola aos outros. Portanto, era só esse acréscimo que queria fazer. Tiplica, você leu o discurso, doutor? O discurso é mau, doutor. Não leu o discurso? A primeira... Não, tem um discurso, doutor. Queres que eu vou buscar uma frase para complementar o que estou a dizer? Não, devia ler aquela parte onde ele recomenda: não tenham receio de discutir as coisas. Mas o MPLA não ter discutido... O MPLA não é aquilo que ele se referiu ali. Doutor Jaime. Mas doutor Jaime, para não ter receio de discutir. Mas, doutor Jaime... Não, o MPLA não é isso. Não, explica. Doutor Jaime. Não. Doutor Jaime, eu vou colocar alguma questão bastante prática. Doutor Jaime, eu falo na qualidade de jornalista, e jornalista não só estar aqui na Despertar, mas em outros órgãos onde passei. Se há uma dificuldade que se tem hoje de ter os membros do MPLA participarem em debates para explicarem à governação o que é que estão a fazer como membros do governo, é uma tarefa bastante difícil. E já ouvimos várias orientações. Aliás, o lema desta governação qual é, doutor Jaime? Só pode nos lembrar que tem a ver com a questão da comunicação, não é isso? Sim, trabalhar mais e comunicar melhor. E está-se a fazer isso. Um momento só, doutor Custódio. Está-se a comunicar bem? Está-se a comunicar melhor? Se a comunicação não fosse um problema, não teria sido o lema. O lema é, de facto, aquela palavra de ordem, a orientação que deve ser seguida. Quando diz que é necessário comunicar melhor, é porque foi identificado efetivamente esse déficit. E ontem também foi passada esta recomendação no sentido de poder dialogar melhor, comunicar melhor, debater, sem qualquer critério discriminatório baseado na... Eu aqui tenho muitas reservas se esta orientação que consta no discurso será cumprida. Os homens do MPLA têm medo de debate, na generalidade. Eu estou a falar o Horácio é diretor de uma rádio. Eu tenho dificuldade de ter... O doutor Jaime, eu falo isso com dados... Um momento, eu tenho dados objetivos em que se há uma dificuldade que qualquer jornalista hoje tem, é de ter, não só para entrevista, para debates, as pessoas refutam.
Você envia um convite no Ministério da Agricultura para falar de um plano que tem a ver com aquele ministério, ele não vem, foge. Essa é a expressão que se pode usar. Se o Dr. Jaime tiver que fazer uma ronda nos órgãos, até nos órgãos públicos, têm dificuldades de terem nos seus painéis membros do governo. Eu tenho algumas reservas quanto a essa orientação. Eu não tenho objeções quanto a isso. Sei que é difícil ter os membros do governo. Há alguns ministérios que de fato são mais dados para a imprensa. Como finanças, interior. Finanças. São esses dois. Interior. São esses dois. Mas os outros têm ainda alguma alergia com a imprensa. Se o próprio Ministério Telecomunicações e Comunicação Social é o que mais tem dificuldade de aparecer nos mas debates. Vou lhe dizer, essa alergia não é só em relação à imprensa privada, até com a imprensa pública. Eu disse isso. Mas vamos ao nosso tema. Doutor Custódio, não vamos nos alongar muito, porque este era apenas alguns pontos prévios que nós tínhamos. Deixa-me só fazer uma pergunta ao Dr. Jaime, que eu estou inquieto em relação a isso. O Dr. Jaime, é o seguinte: 4 meses anterior à relação do Congresso, qual é o objetivo por detrás da convocatória do presidente João Lourenço no sentido de realizar essa reunião? No momento em que aparecem... Doutor Custódio, já percebi o que quer colocar ao doutor Jaime, mas se for para responder essa questão, depois vamos consumir todo o tempo com este tema, e este não é o tema principal. Nós queremos falar da questão da agricultura, e acho que vou começar mesmo pelo doutor Jaime, que já estavam a lhe desafiar para responder a essa questão. O Custódio está muito bem disposto. Hoje está disposto. Eu acho que essa relação com a Mara Quiosa está a dar alguns frutos. Está a fazer-lhe bem. Está a lhe fazer bem. Doutor Jaime, sim, hoje vamos falar da agricultura no atual contexto e as metas para a redução dos preços dos bens de primeira necessidade no país. Que agricultura temos? É a pergunta para, como se diz, é um prato a ser servido aos poucos. Este é o prato de entrada. Exatamente. Nós temos uma agricultura dominada pelas famílias. Em absoluto. Temos uma agricultura onde o anuário do Ministério da Agricultura do ano passado diz que as famílias foram responsáveis por 82% da produção interna de alimentos provenientes do campo. 82%. Também as famílias foram responsáveis por 91% da área agricultável. Foram também responsáveis por 90% da colheita de alimentos do campo o ano passado. Daí que surge então aqui mais uma vez a necessidade de se repensar a estratégia da política agrícola angolana, tendo em perspectiva a segurança alimentar, a geração de empregos, a manutenção das nossas tradições agrícolas, a manutenção das pessoas no campo, a indução do desenvolvimento por via do empoderamento das famílias. A agricultura familiar também é amiga do ambiente, porque as famílias não têm muitos recursos financeiros que é para poder usar agrotóxicos nas quantidades, a qualidade que é usada na agricultura comercial. Os nossos camponeses dedicam-se à agricultura porque aquilo é o modo dele de vida, faz parte da sua cultura, das suas tradições. Diferente do empresário que está na agricultura simplesmente motivado pelo lucro, pelo enriquecimento. Então, nós temos 2 segmentos da nossa agricultura com motivações, disposições e vocações distintas. Daí que o Presidente da República, nessas vestes, em sede do Conselho da República, traz aqui essa reflexão sobre a agricultura familiar. E sem nos esquecermos que o setor da agricultura é o maior empregador em Angola por setor de atividade. Cerca de 1/3 das pessoas empregadas estão efetivamente na agricultura, embora a agricultura vai perdendo diariamente alguns obreiros que saem do interior dos municípios para as grandes cidades desenvolverem atividades que nada têm a ver com
a sua real importância econômica. Já voltou assim, Dr. Jaime. O Frei Angalo parece que está de volta. Frei Angalo, seja bem-vindo. Não saudou os nossos ouvintes, não partilhou connosco o que é a nós refletir. Já estamos no tema principal, que é sobre a agricultura. Seja bem-vindo, Frei. Ok, muito obrigado. Quero me desculpar o atraso. É que nós estamos nesse momento no capítulo geral da ordem. E aqui estamos reunidos mais ou menos 220 FADs. Então, isso é como tipo época eleitoral, não é? De 6 em 6 anos, nós temos mudança de cargo, juridicamente. Então, saúdo aí os ouvintes da Rádio Despertar, o Horácio, o Jaime, o Explica, acho que são esses que eu vi. Sim. O Gama também, como está na Europa, está a gozar as suas férias. Havia prometido, mas parece que está numa zona sem internet, não se faz presente, mas prometeu. Da Europa. Sim. Mas, Frei, nós já estamos no tema principal, mas também dê a oportunidade aos demais para comentarem o discurso do presidente João Lourenço. Em poucas palavras, o que é que o Frei tem a dizer sobre o que foi dito pelo presidente João Lourenço, e depois entrar num tema sobre a questão da agricultura, que a agricultura é praticada no país. Sim, na verdade é o seguinte, eu vi o discurso e construí já uma opinião. Eu acredito que todos vão concordar comigo. O presidente João Lourenço, enquanto presidente da República, tanto o chefe do governo, representa o Estado angolano. Tanto quem governa representa o Estado angolano. Quer dizer, que o presidente deve ser uma figura de unificação e não de criar problemas, de criar dissensões na nação. Infelizmente, o presidente João Lourenço não tem conseguido equilibrar o seu papel como presidente da República. Isto porque, enquanto presidente da República, portanto, o chefe do governo, ele representa todas as instituições do Estado angolano. Os partidos da oposição são instituições do Estado angolano. As igrejas, aquelas pessoas que ele gosta e aquelas pessoas que ele não gosta, representam o Estado angolano. Então, enquanto representante do Estado angolano, portanto, ele é presidente de todos. Mesmo nós que não gostamos dele, ele é representante de todos. Ele tem que saber desse papel. E então, quer dizer, enquanto chefe do governo angolano, líder do governo angolano, ele também é presidente da UNITA, digamos assim. Okay? Portanto, nos discursos públicos, enquanto ele tiver a exercer o papel de presidente da República, simplesmente deve evitar fazer discursos disparatados como esse, porque esse é um discurso disparatado. Não se pode fazer esse discurso como presidente, enquanto ele estiver no papel do presidente da República, porque ele não pode separar isto. É verdade que ele é presidente do MPLA, mas não pode, em nenhum momento da história, esquecer-se que o seu papel primário na República de Angola, enquanto cidadão angolano, ele é o líder do governo angolano. Portanto, o governo angolano, gostemos ou não gostemos, representa o Estado angolano. Daí, revestido deste poder, ele tem que ter sempre a consciência que representa aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Okay? E, portanto, não pode nunca colocar-se contra alguma instituição do próprio país. Porque senão estaria a estar disparando nas próprias pernas. Portanto, esse é o aspecto que eu acredito que é o aspecto de realce, que nós angolanos devemos ter consciência disso. E qual é o disparate, Frei, qual é o disparate que, dentro da análise que fez, encontrou nesse discurso, Frei? Não, portanto, começar a dizer que os nossos opositores criam agitação, e, portanto, quando nós estamos num contexto em que houve aquela questão da polícia que matou, assassinou uma senhora, houve aquela algazarra, qual é a compreensão que as pessoas pensam? Que a UNITA é o que o presidente da República está a apontar a UNITA como quem está a criar aquelas situações, está vendo? E são discursos que nós ouvíamos nos anos 80. Não se pode aceitar mais esse discurso hoje, está vendo? Porque não todo o discurso tem lá assuntos que são próprios do MPLA, mas existem pontos muito escuros.
O que é que acontece? Deixa-me aqui tentar mostrar a coisa com maior simplicidade. Por exemplo, você pode ter um lençol branco, todo lençol branco. O que vai se ver mais é aquela nota negra que tiver no meio do lençol. Ok? E então, esse aspecto que eu queria realçar. Os ataques, as alfinetadas contra a UNITA não são do papel de João Lourenço. Devia fazer lá o Esteves, o que é secretário da propaganda, qualquer outra coisa da do MPLA específico. Mas não um cidadão angolano revestido com o poder e o papel do presidente da República. Ok, Frei, agora vamos para o tema principal sobre a questão da agricultura e eu perguntava que agricultura temos no país. Olha, a agricultura, vamos dizer, não posso dizer aqui a 100%, mas acredito que estamos na ordem de 90%. Aquilo que é a agricultura que temos em Angola é a agricultura familiar. Está muito bem assim, okay? Está muito bem. Eu vou dizer por quê. A agricultura familiar, então, nós temos uma população de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, entrando na zona de produção, uma população muito com tradição de trabalho, de agricultura, ok? Portanto, eu vou falar de lugares que eu conheço bem, o Uís, a zona toda do Uís, e vamos descer para a zona do Ambo, Sumbe, o próprio Lubango, o Lubango pode ser dividido em duas partes, tem uma parte que é a agricultura, outra parte do criador. Quer dizer, a nossa população em si, mesmo com a agricultura familiar, produz o suficiente que é para em Angola ninguém morrer de fome. O que era importante como política, porque é muito como política, e repito aqui uma coisa que eu talvez vou repetir aqui durante a nossa conversa, o governo angolano deveria fazer apenas uma coisa em relação à agricultura: construir estradas, construir estradas, construir estradas, construir estradas. A segunda coisa, criar políticas de escoamento, porque o que nos falta no país, às vezes, é um mercado, a troca comercial. Porque nós temos tido agricultores que têm que deitar fora a sua produção porque não têm capacidade de escoação, nem têm um mercado para onde levar. Por exemplo, eu já vi várias vezes, não só uma vez, por exemplo, fazendeiros de Benguela que estavam a dar manga de alta qualidade, a comunidade de comer aos bois, porque as senhoras que caulam já se fartavam, não tinham mais nada, e ele tinha manga a estragar lá no pomar, porque faltou escoamento. E o nosso investimento, desculpa aí, talvez, o nosso investimento deveria, portanto, nosso investimento em política deve estar apontado para esta agricultura que é característica da agricultura familiar. O erro que não podemos cometer, eu queria, nessa primeira intervenção, logo apontar para esse erro que tem sido cometido por muitos países africanos, é contratar multinacionais com a mentira de investir no desenvolvimento do país e entregar a agricultura às multinacionais. Por exemplo, os malianos que nós temos em Angola, os senegaleses, esses povos que estão a vir com muita força, se a gente estudar bem a situação deles, vão ver que são povos que nos seus países foram desapropriados. Ou seja, o governo, convencido ou impingido por alguma multinacional, dizer, ok, vamos desenvolver o teu país e vamos desenvolver a agricultura. Tira a agricultura das famílias e a multinacional, com toda a maquinaria, produz. Quando chega ao mercado, ok. Para concluir, Frei, para concluir. Sim, aquele pequeno camponês. Quer dizer, se nós cometemos o erro de um dia entregar a agricultura de Angola às multinacionais, vamos aumentar a pobreza em Angola. Doutor Custódio, grande parte da população. Doutor Custódio, é a sua vez, a agricultura está numa província bastante com um grande potencial. Como é que vai a agricultura no Kwanza Sul e que visão tem sobre a agricultura praticada no país? Olha, antes permita-me só passar aqui um dado interessante. Até o ano de 1970, nós tínhamos cerca de... Os dados apontam que nós tínhamos cerca de 7 a 8 milhões de habitantes, né? Entretanto,
14% do número total da população de Angola, naquela altura, cerca disto, tanto, funcionava ou trabalhava na agricultura. O que significa dizer que nós tínhamos aproximadamente 2 milhões de pessoas a trabalhar na agricultura. Tanto é assim que nessa década nós nos tornamos um dos maiores importadores de banana, de sisal, Exportadores, e assim por diante. exportadores, chefe. Exportadores, sim. Obrigado, Frengal. Portanto, nós éramos uma potência ao nível da agricultura nessa década. Ora, passados quase 50 anos, ou quase 50 anos do alcance da independência, hoje nós, se tivermos que correlacionar o mesmo percentual de população a trabalhar na agricultura que nós tínhamos naquela época, vamos colocar 10%. Se a população de Angola hoje ronda entre os 35 aos 40 milhões de habitantes, nós teríamos de ter entre 3 a 4 milhões de concidadãos nossos a trabalhar nos mais diversificados setores da agricultura. E nós não temos. Eu vivo numa província que tem potenciais para os setores da agricultura, agroindústria, indústria extrativa, o turismo, agropecuária e pescas. Para vocês terem ideia, nós tínhamos aqui na década de 80, na província do Quando Sul, uma empresa, uma empresa pública, né? Que é a Pesquanza, aqui em 60 quilômetros de Suma, em Porto Ambuim. A Pesquanza morreu. Hoje, na província do Quando Sul, nós não temos uma indústria pesqueira. Não temos. Nós não temos uma indústria. E aqui eu posso mergulhar, porque nós, o Kwanza Sul, podemos dizer, assim, de maneira gabarola, que nós sustentamos Luanda, sobretudo, na época do conflito armado. Hoje, isso tudo morreu. O que está acontecendo hoje no nosso país? Nós temos um conjunto de programas que o Executivo angolano vem gizando, como, por exemplo, na época da pandemia, o BNA fez sair aí o Aviso 10, eu não sei se todos vocês têm conhecimento disso. O Aviso 10 orientava que todos os bancos comerciais pudessem disponibilizar um conjunto de percentual do seu capital social para investir nos setores da agricultura com vistas a produzirmos bens de primeiras necessidades, como arroz, milho, café e assim por diante, né? Para vocês terem ideia, esse programa está em vigor até agora. Nós, ao nível da província do Quando, daquilo que eu tenho conhecimento, somente uma empresa foi contemplada com esse tipo de benefícios, E esse tipo de benefícios contempla um pagamento de juros em relação àquilo que são os dinheiros, os investimentos que essas empresas, fazendas, podiam receber do Estado a título de incentivo, contemplava um pagamento de juros de cerca de 7%, portanto, muito abaixo do mercado, 7% anuais. Para vocês terem ideia, somente uma empresa, ao nível da província do Quando, foi contemplada com esse tipo de políticas públicas. Portanto, significa dizer o seguinte: ora, nós somos um país, não precisamos ir longe. Quem vai para as lojas, sobretudo dos mauritanianos, dos nigerianos, dos malianos, vai ver que grande parte, 70% a 80% dos bens de consumo de primeira necessidade que lá se encontram, que deveriam contemplar a cesta básica definida assim no nosso país, são bens importados. Uma província como, por exemplo, o Kwanza Sul, que nós temos um potencial gigantesco, café, algodão, agricultura nos variados setores. Como é que isso justifica que, passados quase 50 anos do alcance da independência, nós tenhamos, pasmem, senhoras e senhores, nós tenhamos mais de 300 fazendas, grandes fazendas, ao nível da província do Kwanza Sul, ociosas. Em 1979, o presidente Agostinho Neto visitou a CADA, a Companhia Agrícola de Desenvolvimento Agrícola da CADA, aqui, quase 90 quilômetros do município do Sul, na CADA. Ele esteve lá, o presidente Agostinho esteve lá. Na CADA produzia-se tudo, absolutamente tudo, desde café e assim por diante.
Hoje, esse potencial agrícola está morto. Então, a pergunta que nós fazemos é: se o presidente João Lourenço reúne com vários setores da agricultura no nosso país e diz que nós temos que investir na agricultura familiar, a pergunta é: o que é de concreto nós temos nesse sentido? Nós não temos nada. Por quê? Porque 70%, hoje, entre 80% das exportações agrícolas de Angola, sejam familiares ou não, né, essas exportações são responsáveis por aproximadamente 70% dos alimentos do país. Significa dizer que nós importamos mais do que aquilo que nós produzimos no nosso país. Então, a participação da agricultura, familiar ou não, no nosso país, ela é muito incipiente, ela é muito baixa. Esse é o primeiro dado que nós precisamos reter. Segundo, é o tamanho das propriedades. Hoje, no nosso país, as propriedades agrícolas familiares em Angola, no nosso país, né, elas são geralmente pequenas, com a maioria das famílias cultivam cerca de 5 hectares, 5 hectares, em termos daquilo que é o resultado de produção. Para terminar, Significa ter o quê? Doutor Custódio, para terminar, teve uma intervenção bastante longa. A nossa agricultura familiar ela é muito baixa. Ela não produz empregos e ela tem um conjunto de desafios e um conjunto de limitações. Obrigado. Por exemplo, nós já volto assim. Essa última fala do Dr. Custódio tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida. Sim. Doutor Custódio, é um pouco de uma contenção. O que é que deve ser corrigido? Mas antes de voltar assim, contenha aqui, aponta essa correção que quer fazer. Mas é pontual. Pontual, vamos a isso. Sim. Então, se for pontual. Doutor Custódio, eu penso que não é de tudo prudente dizer que a agricultura não produz empregos. 1/3 das pessoas que têm emprego em Angola estão empregadas na agricultura. Ok, está feita a correção, pelo menos na ótica do Dr. Jaime. Chipilica, reside numa província. É verdade, o que Jaime está a dizer é verdade. Por exemplo, nós aí dos Lubangos, Huambo, um professor é professor, mas tem lavra. Ok. É assim, todo mundo está empregado na agricultura. Frei, já voltou assim. Chipilica, reside numa província onde temos o Val do Cavaco, do Rio Catumbela, do Dombe Grande, temos um interior bastante rico, mas a província de Benguela, quase tudo que vem do campo encontra-se no mercado formal e informal com preços não ao alcance de toda a gente. O que é que está a acontecer? Primeiro, aqui é uma questão que se falou muito aqui de que é agricultura familiar. É agricultura de sobrevivência, não é familiar. Porque ela não tem alguma sustentabilidade e é feita por essas famílias como uma fonte apenas de ter alguma coisa para comer. Portanto, se falarmos de agricultura familiar, devemos falar uma coisa devidamente estruturada dentro da própria família. Não é o caso. Não é o caso. E por isso é que mesmo Benguela que se referiu agora, a maioria dos produtos, sobretudo tomate, vão diretamente para Luanda. Portanto, mesmo o Val do Cavaco, que tem dado alguns indicadores, alguns agricultores, como Nelito Monteiro e outros, como a produção da banana, que tem, de facto, e o Dr. Jaime se referiu muito bem, alguma empregabilidade, conseguiram, a nível da cidade, diríamos, colocar em lojas à disposição para a venda desses produtos nacionais, mas os preços continuam a ser aqueles que afugentam os clientes. E só vão aquelas lojas, aqueles cidadãos que querem mesmo, de facto, terem acesso àqueles produtos. Sobretudo a questão da banana e nos períodos mais produtivos, a questão do feijão, a banana, o feijão, são esses, a manga também, o tomate, sobretudo no Dombo Grande, onde vários produtores conseguem, apesar
das dificuldades e muitas vezes que enfrentam para terem um mínimo de produção, ainda alguma produção. Mas não é isso que se pretende. Lembram-se do PRODES? Sim. Programa de apoio à produção, diversificação das exportações, substituição das importações, decreto presidencial número 169/18 de 20 de julho, que é um programa do executivo para acelerar a diversificação da produção nacional e a geração de produções. Há ideias que são trazidas muito boas, mas no momento em que nos encontramos, sobretudo na agricultura, olhando para a província do Ambo, onde tem muitos quadros sênior sobre agronomia, o momento seria de reunir esses quadros, independentemente das suas posições políticas, suas filiações políticas, suas posições críticas ou não ao regime. Seria muito interessante esses quadros todos, agrônomos ou da indústria agroindustrial, viradas para essas áreas todas da agricultura, reunirem, independentemente das suas posições políticas, ajudariam muito naquilo que se pretende em relação à diversificação da própria economia. Porque o próprio presidente, reiteradas vezes, presidente da República, reiteradas vezes, fala sobre essa questão da produção nacional. Mas, se não tivermos os cérebros, os meios e as condições necessárias para produzir, não vamos chegar lá. Há um exemplo muito recente de um fazendeiro na Ganda que, segundo ele, houve fogo posto na sua produção. Mais de 6.000 limoneiros foram destruídos. Portanto, depois tem a questão também... Para concluir... Sim, além da questão portanto, a agricultura é um sistema, né, que começa com a terra, a legalização, o Frei se referiu bem à questão das vias de circulação. Neste momento, Frei, quem sai de Benguela ao Lubango é só Deus. Só Deus. A via está Agora, péssima, uma pergunta péssima. que eu coloco. Não vai conseguir... Chiplica, contém ali, e é uma pergunta que faço a todos. Os diagnósticos já foram feitos em muitos fóruns, já foram feitos em muitos workshops, muitos planos existem do setor da agricultura, mas na prática os sinais são bastante tímidos. Continuamos a consumir o que vem do campo, muita coisa que vem ainda da importação, ou seja, continuamos a importar muita coisa do campo. O que é que está a acontecer? Não haverá dinheiro para financiar? Aqui foi quase ponto assente em que a agricultura em Angola é praticada pelas famílias e muitas das vezes é a agricultura de sobrevivência que é incapaz de equilibrar aquilo que é a necessidade do consumo interno. O que é que está a passar? O que é que se deve fazer? Uma pergunta que lanço para todos, mas o Dr. Jaime parece que está aqui em frente de mim com a vontade de responder. Não é vontade de responder. Eu acho que não é muito bom jogar a pergunta assim e salva-se quem puder, para evitar essa anarquia. Então começo por si mesmo, Dr. Jaime. Eu penso que nós temos que definir efetivamente uma política agrária em Angola e nós ainda não temos, infelizmente. As Nações Unidas dizem que 80% da produção de alimentos é de responsabilidade das famílias. No Brasil, que é um país do top 5 dos maiores produtores de alimentos, 70% é da agricultura familiar. Na Índia, anda à volta de quase 90%. Na China, outro gigante, 80% também é da agricultura familiar. Há algumas exceções que vêm dos Estados Unidos, que a agricultura é dominada pelas grandes empresas, há uma pequena tendência também na Europa Ocidental, mas o resto do mundo, como na Itália, a agricultura familiar tem um peso extraordinário. A diferença em relação a nós é que definir uma política agrícola direcionada às famílias. Eu tenho estado a estudar um pouco o modelo de desenvolvimento chinês e como é que eles chegaram até o nível em questão.
em 46 anos. E em relação à agricultura, que é baseada nas famílias, eles têm 3 pilares da sua política agrícola. O primeiro pilar da política agrícola é a identificação de lideranças locais, para essas poderem servir de coordenadoras das outras famílias em cada localidade relativamente à produção. Mas sem que essas famílias coordenadoras procurem anular e levar à falência essas famílias que estão sob sua orientação. Um segundo pilar tem que ver com o financiamento que as empresas que tenham como commodities produtos agrícolas devem fazer, assim como os congoleses vão para Benguela, pagam o agricultor e ele depois compra antecipação a produção. Eles lá também têm um modelo assim, mas um modelo em que as empresas vão para o campo, financiam a produção e as famílias produzem e encaminham para essas empresas. Um terceiro eixo tem que ver com a intervenção do Estado. Imagine nessa altura que a caixa de tomate deve estar 5 ou 6 mil kwanzas. Relativamente aos custos de produção, essa altura deve ser pouco estimulante produzir tomate a 5 mil kwanzas. Então, o que é que acontece na China? O Estado tem uma espécie, tipo aqui o nosso interposto aduaneiro de Luanda, que vai ao terreno, compra o excesso de produção para evitar que ela se estrague, para depois voltar a colocar no mercado por via dos grossistas. Eles conseguem ter os mesmos produtos ao longo do ano todo, sem levar à falência os agricultores. E para além do processo de assistência técnica, que vão em cada localidade estudar o solo, o clima e tudo aquilo, e desenvolver sementes resistentes, adaptadas a cada realidade. A assistência técnica, como o Brasil tem, a Embrapa, que vai orientar os agricultores como melhorar a sua produtividade, como enfrentar as pragas, como tratar do gado, tanto suíno, bovino, o que tiverem aí disponível, treinamento específico para que o próprio agricultor ou pecuarista familiar consiga identificar doenças, consiga tratar, dar alguma autonomia. E um outro aspecto que eles trouxeram, que eles também têm, orientar o sistema de ensino em função da vocação econômica de cada região. Por exemplo, na nossa realidade, não faz sentido na Funda, aqui em Cacoaco, que é um dos pulmões agrícolas de Luanda, colocar um PUNIV. O que é que aquele miúdo da Funda, filho de camponês, vai fazer com PUNIV? Não era mais prático colocar aí um instituto técnico agrônomo ou de zootecnia para que aquele miúdo possa ter um campo de aplicação prática e, por via daquele conhecimento, ele elevar social e economicamente a sua família? Então, eu penso que nós temos que definir. É preciso haver essa definição. É preciso haver essa definição. A vontade por si só não basta. Não basta, é preciso. Depois é preciso construir todos os processos que vão levar à concretação dessa vontade. Se os meus convidados concordam, acho que podíamos passar esse tema para a próxima terça-feira. Tivemos muito pouco tempo. Já estamos quase na fase final do nosso programa. É bastante pertinente. Os dados que estão a ser aqui elencados são interessantes e que ajudam a refletir o contexto que nós estamos a viver. Frei, a agricultura ainda continua a ser o parente pobre do nosso orçamento e com sinais quase que invisíveis para alterar esse quadro. Há um discurso político que é assumido, mas na prática há essa necessidade de se investir de facto na agricultura. O Frei também fica com essa impressão? Não, absolutamente. Aquilo que o Jaime disse aí há pouco tempo são aquelas coisas que nós temos que começar a escrever nas pedras, sabe? Todo mundo tem que saber. Eu acredito que a conversa hoje vai ser toda complementar, né, que nós concordamos. E devo dizer que o nosso governo deveria definir prioridades. Estamos com excesso de programas. Então, um governo deve dizer, esses 3 anos eu vou me focar só nisto. E a questão da agricultura é chave. Fazer um grande investimento
Por exemplo, esses pilares que o Jaime apresentou aí, eu acredito que são coisas muito práticas, muito evidentes, sabe que não é preciso passar muito pela universidade para perceber que aquilo é a coisa prática a fazer. Por exemplo, pensar em 3 anos, dar o maior bolo a um setor, por exemplo, o setor da agricultura, porque assim, não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha o setor da agricultura desenvolvido. Okay? Então, não é preciso, por exemplo, que nós continuemos a ter os nossos orçamentos tipo padronizados. Eu posso desequilibrar o orçamento no ano, dizer, para este ano, como governo, vou apostar na agricultura. Então, Forças Armadas, não temos guerra e graças a Deus não vamos ter. E outros setores ainda fiquem à espera. Invisto na agricultura, que é para amanhã eu poder potenciar, por exemplo, as Forças Armadas. E essas intervenções de emergência, eu chamo de emergência, porque são intervenções pontuais para a agricultura, é fundamental. Isto por quê? Termino aqui. O Chipilica fala da agricultura, de sobrevivência da agricultura familiar. De sobrevivência e não familiar. Eu direi que temos as duas. Neste momento, existe muito jovem que está investindo na agricultura. Tem muito jovem. Entretanto, existe em Angola uma imagem muito negativa da agricultura, que pensa-se que a agricultura é para aquela pessoa que não estudou. Esse é o grande erro que existe comum. E então, era muito importante que, num determinado ano ou 2 anos, o governo dissesse, pronto, aqui a prioridade deste ano é a agricultura, porque com a agricultura desenvolvida, nós conseguimos equilibrar outros setores. Era preciso investir pontualmente na agricultura e regressarmos, por exemplo, ao potencial que nós tínhamos nos anos de 1970, tempo colonial, e 1980, mais ou menos. Quero aqui recordar, simplesmente, que nós temos o município da Chitomba, que é na província da Huila, que já foi celeiro de África na produção de milho. Nós temos para a criação do gado, e termino aqui, para terminar mesmo o Vale por aí, e o Vale da Macambatela e Bungo, no Ige, que é um grande vale da criação natural de gado. O que é que nós temos atualmente? Nesta cordilheira de Cambatela ao Bungo, no Ige, você encontra cabrito, 2 cabritos, 2 galinhas, mas aquele é um vale natural. A pessoa está dizendo natural por quê? Quer dizer, tem condições climáticas naturais para a criação satisfatória do gado. E não tem aí gado. Foram buscar gados do Chad que morreram. Para terminar mesmo, Frei, muito obrigado. Chipilica, 1 minuto, também 1 minuto depois para o Dr. Custódio. Sim, já nada ser, mas dizer que precisamos com alguma urgência olhar para a agricultura, a questão do proporcionamento geral do Estado e faz da agricultura um parente pobre. Não só em relação às condições de trabalho, mas e sobretudo a questão da remuneração. Quase ninguém tem motivação para trabalhar no Ministério da Agricultura. Portanto, o Frei se referiu que é dada como parece de pobres. Não, o próprio Estado, o próprio Executivo, também fomenta isso. Ninguém hoje, um jovem, tem motivação para trabalhar no Ministério da Agricultura. Querem trabalhar na GT, querem trabalhar nas finanças nacionais. O Ministério tem dinheiro, só desviam. Tem dinheiro, o Ministério da Agricultura tem dinheiro. Não, a questão dos salários, é a questão do salário, Frei. A questão dos salários, Frei. O Ministério ganham bem. Agora, os agricultores, sim, os agricultores ganham mais. No Ministério da Agricultura passa dinheiro, você disse. Passa muito dinheiro. Ok. Doutor Custódio, o seu último minuto, estamos mesmo quase a finalizarmos o nosso programa. Bom, eu acho que, em vista de tudo aquilo que nós analisamos aqui, 2 questões precisam ser analisadas, ou pelo menos nós precisamos levar em consideração. Primeiro, é as iniciativas do governo em relação ao apoio à iniciativa à agricultura alimentar, né? À agricultura familiar. Que programas são esses que o governo de Angola tem gizado? E depois, em que medida em que o PNDE, tanto giza medidas relacionadas à agricultura familiar? E, num primeiro momento. Em segundo, é o impacto econômico e social que essas políticas têm ou não
proporcionado uma mudança no cenário atual que nós encontramos. E aqui eu queria relacionar duas questões. Primeiro, é em relação à redução da pobreza e, em segundo lugar, a segurança alimentar. Bom, o nosso país tem muitos problemas relacionados à questão da redução da pobreza, né? E depois, em segundo lugar, em relação à segurança alimentar. Bom, não, eu não vejo, em síntese, tudo aquilo que o executivo vem dizendo que vem gizando no nosso país, que isso vem contribuindo de maneira significativa para a redução da segurança alimentar. Nós hoje temos grandes problemas na cesta básica. E a Para cesta terminar básica, mesmo, doutor, para terminar, temos pouco tempo, sim. e a cesta básica alimentar do nosso país ainda, infelizmente, é preenchida em grande medida por bens de primeiras necessidades que são majoritariamente importados. Arroz, óleo, açúcar e assim por diante, né? Então eu acho que é por aí que a gente tem Muito que obrigado. temos